Hoje vamos explorar algumas curiosidades que provavelmente você nunca pensou a respeito. Você já reparou no furinho do palito do pirulito? Ou nas protuberâncias no fundo das garrafas PET? E o que dizer dos cadarços de tênis com seus furinhos extras? Que tal as teclas F e J do teclado do computador? Ou a tampa da caneta Bic? E o forno de micro-ondas então, que foi criado por engano? Você sabia disso? Todas essas coisas que usamos no dia a dia têm curiosidades fascinantes que muitas vezes passam despercebidas. Por isso, prepare-se para descobrir alguns fatos curiosos sobre esses objetos que vão te surpreender. E se você gosta de transformar curiosidade em conhecimento, está no lugar certo. Então se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber conteúdo desse tipo em primeira mão. E agora, vamos ao vídeo. A tampa da caneta Bic. A caneta Bic é um dos objetos mais populares do planeta, sendo amplamente utilizada em todo o mundo. Uma das características mais marcantes dessa caneta é a sua tampa perfurada. Mas por que a tampa da caneta Bic é perfurada? A resposta é simples, para evitar sufocamento. Simples assim. A tampa perfurada da caneta Bic foi projetada para que, se alguém se engasgar, o ar ainda possa passar pela tampa e chegar aos pulmões, evitando que haja complicações maiores e até evitar a morte por sufocamento. Além disso, a tampa perfurada tem outras utilidades criativas. Por exemplo, é possível encaixar a tampa no final da caneta para que não a perca. Outra coisa, devido ao seu design especial, a tampa também pode ser usada como um acessório para ajudar a remover fita adesiva das embalagens. A tão famosa borracha de duas cores, azul e vermelha. A borracha bicolor é um objeto bastante comum, principalmente entre os estudantes e profissionais que precisam apagar e corrigir textos com frequência. Mas como que funcionam essas borrachas? Como que funciona a borracha bicolor? A borracha bicolor tem duas cores, azul e vermelha. A parte azul é projetada para apagar lápis comuns, enquanto a parte vermelha é projetada para apagar tintas de caneta. E além disso, essas borrachas também podem ser utilizadas de outras maneiras criativas. Por exemplo, é possível utilizar a borracha azul para marcar a superfície antes de cortar um tecido ou um papel. Aliás, vários estilistas utilizam a borracha bicolor para isso. Bolsinho da calça jeans. Esse pequeno bolsinho da calça jeans é uma das características mais marcantes desse tipo de roupa. No entanto, muitas pessoas perguntam por que existe um bolso tão pequeno na calça jeans. A resposta é simples. Esse bolso da calça jeans foi projetado originalmente para guardar um relógio de bolso, que era o acessório mais comum na época em que as calças jeans foram criadas. Com o passar dos anos, as calças jeans se popularizaram e as pessoas começaram a utilizar os bolsos para guardar outros objetos, como moedas e chaves. No entanto, o tamanho do bolso da calça jeans não mudou, por isso que muitas pessoas acabam tendo dificuldades para guardar objetos maiores nesses bolsos. O furinho do palito de pirulito. Esse furinho no palito de pirulito é uma característica curiosa desse doce tão popular entre as crianças e os adultos. Mas para que serve esse furinho? O furinho no palito de pirulito é projetado para evitar que o doce se desprenda do palito e caia no chão, porque quando o palito é inserido no pirulito, o furinho cria uma pressão que ajuda a manter o doce preso no palito. Além disso, o furinho no palito de pirulito também pode ser utilizado de outras maneiras criativas. Por exemplo, é possível utilizar esse furinho para criar uma flauta de palito, fazendo sons diferentes ao soprar através do buraco. Uma outra curiosidade interessante sobre o furinho no palito de pirulito é que ele é, na verdade, uma patente registrada. É isso mesmo, ele é uma patente registrada. Essa patente foi criada em 1966 pelo engenheiro americano Arthur Shannon, que projetou esse furinho para evitar que os pirulitos se quebrassem durante o processo de fabricação. Então, ele registrou a patente do furinho do palito de pirulito. As teclas F e J do teclado. Se você já digitou em um teclado de computador, provavelmente já reparou que as teclas F e J têm um pequeno relevo no centro, correto? As teclas F e J são chamadas de teclas de referência e foram projetadas para ajudar os usuários a digitar com mais precisão.
O relevo no centro das teclas permite que os usuários identifiquem a posição correta das mãos no teclado sem precisar olhar para as teclas. Além disso, as teclas de referência também são úteis para os usuários que possuem alguma deficiência visual ou para quem precisa digitar com pouca iluminação e não tem aquele teclado iluminado. Dessa forma, os usuários podem identificar as teclas de referência pelo tato e assim digitar com mais facilidade e precisão. O fundo da garrafa PET. Você provavelmente já reparou que as garrafas PET têm um fundo curioso, com várias protuberâncias circulares. Mas e aí, você sabe para que elas servem? As protuberâncias no fundo das garrafas PET são chamadas de pé de apoio, e elas foram projetadas para que as garrafas possam ficar em pé de maneira mais estável. Os pés de apoio evitam que a garrafa role ou caia, garantindo que ela fique em pé em superfícies planas. Além disso, os pés de apoio também ajudam a manter a integridade da garrafa durante o processo de enchimento. Eles garantem que a pressão do líquido não se concentre em um único ponto, o que poderia levar à deformação da garrafa ou até mesmo uma explosão dessa garrafa. Furinho extra do cadarço dos tênis. Os cadarços dos tênis têm 2 furinhos extras próximos à sua extremidade. Muitas pessoas não sabem para que servem esses furinhos e acabam não utilizando, mas eles têm uma função bem importante. Os furinhos extras do cadarço dos tênis são chamados de ilhoses e foram projetados para amarrarmos os cadarços de uma maneira diferente. Ao passar o cadarço pelos ilhoses extras, é possível criar uma amarração mais firme e mais segura, que evita que o tênis se solte durante a prática de atividades físicas ou durante o dia a dia. Além disso, os ilhoses extras também podem ser utilizados para amarrar os cadarços de uma maneira mais estilosa. Existem diversas técnicas de amarração de cadarços que utilizam os ilhoses extras para a criação de padrões diferentes e deixar os tênis mais bonitos e personalizados. E agora, um dos fatos mais curiosos e intrigantes desse vídeo, na minha opinião, é o forno de micro-ondas. Imaginamos que o forno de micro-ondas foi inventado por acidente. Pois é, foi sim por acidente. Ele foi inventado em 1945 pelo engenheiro Percy Spencer, da empresa de tecnologia Raytheon. Percy estava trabalhando em um radar militar quando notou que a barra de chocolate em seu bolso havia derretido. Então ele percebeu que as micro-ondas do radar eram a causa do derretimento, e a partir daí começou a desenvolver o primeiro forno de micro-ondas. O nome micro-ondas é um pouco enganoso, pois as micro-ondas são uma forma de radiação eletromagnética que está na mesma faixa de frequência das ondas de rádio e de televisão. No entanto, as micro-ondas são muito menores em comprimentos de onda do que as ondas de rádio, e por isso que foram chamadas de micro-ondas. Apesar disso, o nome pode levar as pessoas a pensar que o forno emite radiação ionizante, o que não é verdade. Um outro detalhe é que o forno de micro-ondas não funciona bem com todos os alimentos, pois ele é ótimo para aquecer sobras, descongelar alimentos congelados e cozinhar alimentos específicos, como pipoca e batatas. No entanto, alguns alimentos não são bem cozidos ou descongelados em um forno de micro-ondas, como por exemplo carne crua e alimentos fritos. O forno de micro-ondas também pode afetar o sabor dos alimentos, pois o aquecimento rápido dos alimentos em um forno de micro-ondas pode fazer com que os sabores sejam alterados. Alguns alimentos podem ficar secos ou borrachudos, enquanto outros podem perder seus sabores e aromas naturais. E deixa aqui nos comentários se você já sabia sobre essas curiosidades que eu acabei de te contar. E assim chegamos ao fim desse vídeo cheio de curiosidades. Foi incrível explorar um pouco mais sobre objetos tão comuns, mas ao mesmo tempo tão fascinantes. Agora, sempre que usarmos uma caneta Bic, um palito de pirulito ou amarrarmos os nossos tênis, teremos em mente um pouco mais sobre esses pequenos detalhes que fazem a diferença em nosso dia a dia. Essas foram algumas curiosidades que o canal Curiosidade Infinita quis compartilhar com vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um like e não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os novos vídeos e curiosidades em primeira mão. Muito obrigado e até a próxima!